As histórias em quadrinhos, ou simplesmente HQs, nasceram em 1895, com a publicação da primeira história nos jornais norte-americanos. Com o passar do tempo, foram criadas histórias mais fantasiosas, até que em 1938 foi criado o primeiro super-herói do mundo, o Superman. A partir daí, um universo gigantesco foi criado de super seres, e inclusive novas editoras surgiram. Mas desde essa época até os dias de hoje, muita coisa aconteceu nas HQs, o que acabou sendo classificado e separado por eras, pelo público e pelos lojistas. Então eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a Era de Ouro, Prata e Bronze dos quadrinhos. A Era de Ouro dos quadrinhos foi um período que é datado de 1938 até a metade dos anos 50 mais ou menos. Nessa época foi onde aconteceu a explosão das HQs para o público em geral, e muita gente começou a se interessar pelo assunto super-heróis. Desde a criação do Superman nos quadrinhos, foram cada vez mais ganhando popularidade. Muitos personagens foram criados nessa época e os quadrinhos tratavam de temas mais fantasiosos, mais super-heróicos mesmo. O clássico mocinho contra o vilão da semana. Para citar alguns dos mais conhecidos personagens criados nessa época, a gente tem o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Capitão Marvel, o Capitão América, o Namor e o Tocha Humana. Mas quando a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, os jovens não se identificavam mais com os heróis, não viam motivação para continuar acompanhando aqueles personagens, o que levou muita gente a abandonar os quadrinhos. E os que sobraram começaram a migrar para as HQs de terror, crime e romance. Até que em 1954 foi criado o Comics Code Authority, um órgão que regularizava as histórias, que na verdade censurava muita coisa, onde as HQs deveriam ser politicamente corretas e amigáveis para a família ou não eram publicadas. Isso fez com que a qualidade das histórias caísse, as vendas despencaram, muitas editoras faliram e os quadrinhos entraram em uma grande crise, anunciando o fim da Era de Ouro. A partir da metade dos anos 50 até mais ou menos o começo dos anos 70 é onde fica classificada a Era de Prata. Começando em 1956, a revista Showcase número 4 trouxe um novo personagem, um novo Flash. O Jay Garrick foi o Flash da Era de Ouro e aqui uma nova pessoa usava o manto do herói, o Barry Allen. O sucesso desse novo herói foi tanto que incentivou o interesse para as histórias de heróis de novo, e a vontade dos escritores de repaginar os seus personagens, como foi feito com o Flash e com o Lanterna Verde, por exemplo. A junção entre os heróis foi cada vez mais frequente também, o que levou à criação da Liga da Justiça. Essa repaginação dos maiores heróis deu força para que os criadores fizessem melhores histórias, mesmo com o Comics Code ainda sendo usado como forma de censura. Nessa época é onde a editora Timely Comics, que tinha criações como o Capitão América e o Namor, acabou passando por uma reestruturação e mudou seu nome para Marvel Comics, aonde foi criado o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, o Hulk, os X-Men, os Vingadores e muitos outros super-heróis da editora. Nesses anos surgiram os mais grandiosos criadores de histórias em quadrinhos, como o Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, John Romita e muitos outros. Essa nova leva de escritores e desenhistas tiveram que se esforçar muito para conseguir criar ótimas histórias, mesmo com o código de censura, e de um jeito magnífico eles conseguiram. Isso deu novo fôlego aos quadrinhos e as vendas começaram a se recuperar. É muito discutido uma definição exata de quando começaram as eras, e a Era de Bronze é a que tem mais controvérsia. As datas mais utilizadas são 1970 e 1973. Em 1970, o Jack Kirby criou para DC os Novos Deuses, criou o Quarto Mundo e toda uma nova mitologia cósmica para a editora. Mas muitos consideram que a real mudança veio em 1973,
com a morte da Gwen Stacy nas revistas do Homem-Aranha. Essa morte significou muita coisa para o herói e para os leitores. Muita coisa mudou, é como se a inocência tivesse sido perdida. Os heróis eram, na maioria, mostrados como seres divinos, e a partir daqui foi visto o contrário, um lado mais humano, com falhas que levam até a morte de pessoas queridas. E além da Gwen Stacy, nessa época também tiveram a Jean Grey e a Elektra, por exemplo. Nessa época, a violência nos quadrinhos começou a aumentar e o Comics Code começou a ser um pouco mais deixado de lado. Foi aí que surgiram personagens mais violentos como o Wolverine, o Justiceiro, o Motoqueiro Fantasma, Conan o Bárbaro e o Monstro do Pântano. O público começou a se identificar cada vez mais com os personagens dos quadrinhos, principalmente os adolescentes. Por isso, houve um grande aumento em revistas como Novos X-Men e os Novos Titãs, por exemplo. A maturidade artística aqui teve um salto muito grande também, agora com cenas complexas, cenários ricos, expressões realistas e ângulos usados em cinema para agora fazer quadrinhos. A Era de Bronze durou até por volta de 1985, onde surgiram as mega sagas, principalmente com Crise nas Infinitas Terras, que remodelou completamente o universo DC e reverberou por todo o mundo das HQs e remodelou praticamente todos os personagens da editora. Ainda vale ressaltar aqui outra era, a Era Moderna, que começou a partir de 1985, onde as histórias ganharam um tom muito mais adulto, mais sombrio e real, abandonando o Comics Code Authority. Uma era que foi iniciada por Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. Toda essa temática mais realista e mais obscura, diferente das antigas histórias coloridas e até bobas de certo modo, persiste até os dias de hoje. Foi nessa era onde surgiram clássicos como Spawn, Sandman, Preacher, A Piada Mortal e Guerra Civil. Por isso, todo esse período até a atualidade é chamada de a Era Moderna dos quadrinhos. Alguns historiadores catalogam algumas outras eras, como a Era Atômica, a Era Sombria, a Era de Ferro ou a Era de Platina, que seria antes mesmo da Era de Ouro. Mas as principais, mais conhecidas e consideradas são a de Ouro, Prata, Bronze e Moderna. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, me segue lá nas redes sociais, tem o link aqui na descrição, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado, valeu e até mais.